Boa noite a todos. Boa noite. Hare Krishna, tá? Assim, é um prazer, uma honra muito grande estar aqui falando com vocês hoje, né? Acho que assim, a Sundaram me convidou aqui, fiquei muito feliz e honrado, né? A gente sabe que cada oportunidade dessa é uma oportunidade de a gente prestar serviço, né? E hoje a gente vai falar muito sobre serviço. Quando a gente fala sobre estar no mundo e ser do mundo e não estar no mundo, é muito em relação a essa questão, né? Acho que a palavra-chave é serviço. E aqui, né, a gente está aqui podendo falar para vocês, é uma oportunidade de prestar um serviço, eu fico muito grato, né? O pessoal está ouvindo pela bem? oportunidade. Tá? Deixa eu só agradecer primeiro aqui meu mestre espiritual, para a gente poder começar, né? Então vamos lá. Eu pensei que, assim, para a gente falar um pouco sobre essa questão, né, eu selecionei alguns versos, né, tanto da Bhagavad Gita quanto do Bhagavatam, para a gente colocar sobre essa questão, o que é ser do mundo e não estar no mundo. Né? Primeiro que essa questão, ela não é uma questão exclusivamente da filosofia védica. Jesus falou isso. Jesus falou isso sobre os seus discípulos, né? Eu não guardei as citações todas, né? Vou pegar umas colinhas aqui. Né? Jesus falou, né? João 17, dos versículos 14 a 16. Eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Então, quando a gente pensa nisso, né? A gente pensa o que é mundo, o que é pertencer a esse mundo, né? E então, a primeira imagem quando você fala, você está no mundo, mas você não é do mundo. Aí você imagina logo aquele monge sentado na porta da caverna, sentado dias e dias, sentado ali meditando, sem ter uma conta para pagar, sem ter um boleto de cartão, sem ter um filho ligando para perguntar alguma coisa, enfim. E a gente acha, estou vendo, essa é a paz. Mas será que realmente é só isso? É só você ficar sentado, isolado do mundo, para você não ser do mundo, né? É só uma atitude física, né? É só uma distância física, é só uma questão geográfica. E, na verdade, assim, a gente vai vendo que isso é muito mais uma questão da consciência do que propriamente da onde você está. Você tem essa oportunidade de não estar no mundo, de ser do mundo, em qualquer coisa que você faça. E a Bhagavad Gita fala isso o tempo todo, né? A Bhagavad Gita é uma escritura sagrada, né? Acho que assim, para quem está chegando hoje, é a principal escritura sagrada, né? que a gente estuda aqui na consciência de Krishna. A Bhagavad Gita foi falada, é um diálogo, né? Que é falado entre Krishna, que é a suprema personalidade de Deus, e o seu maior amigo, que é Arjuna, no meio de uma batalha. Eles estão no meio de uma guerra. De um lado tem um exército, de outro lado tem outro exército. Arjuna é o general de um dos exércitos. Krishna está ajudando Arjuna, dirigindo a carruagem dele. E eles entram no meio dos dois exércitos para olhar quem está de um lado, quem está do outro, antes da batalha começar. É aí que é falar da Bhagavad Gita. Então, ela não é falada num momento de retiro, que a pessoa está na beira da caverna, lá na floresta, meditando. Pelo contrário, a Bhagavad Gita é falada num momento de extrema intensidade, de extrema ação, né? É um momento de extrema intensidade emocional, né? Além dos acontecimentos todos, era um momento de extrema intensidade emocional. Então, isso é a Bhagavad Gita, todos nós estamos na nossa Bhagavad Gita todos os dias, né? Todos nós estamos essa é uma batalha de Kurukshetra, né? Todos nós estamos nessa batalha de Kurukshetra, né? Que a gente está entre os dois exércitos ali, e é o tempo todo, né? O bem, o mal, enfim, uma coisa que acontece, outra coisa que não acontece. A gente está nesse campo de batalha o dia inteiro, né?
Então a Bhagavad Gita é um guia muito útil para a gente, né? Nesse sentido. E quando a gente fala de que a questão de não estar no mundo é uma questão de consciência, é uma questão, assim, a gente vai dizer que é o nosso estado de espírito, né? Como é que é o estado de espírito em que a gente enfrenta essa batalha. É interessante quando a gente fala em consciência, né? Eu peguei uma referência aqui da física quântica, né? A gente fala em consciência sempre assim, com esse viés espiritual, mas tem o pai da física quântica, né? Que é Max Planck, né? Que foi prêmio Nobel em 1918. Ele falava sobre essa consciência, né? Essa superconsciência que existe. Ele dizia assim, ó, toda matéria se origina e existe apenas em virtude de uma força. Devemos supor que por trás dessa força a existência de uma mente consciente e inteligente. Essa mente é a matriz de toda a matéria. Então, o que é essa mente? É Krishna. Né? Ela é Krishna que produziu todo esse universo material que a gente está. Então, se existe essa mente consciente, né, essa mente super inteligente, então, por que a gente não se conecta com ela? Né? A gente não consegue conectar a nossa consciência com essa mente superior, né? Quando a gente começa a estudar Bhakti, né, que é o nosso processo, né, de serviço devocional, a gente sabe que a gente tem alguns processos, né, que nos ajudam, né, nesse processo, né, que são Sravana, ouvir, Kirtana, cantar, que é o que a gente estava fazendo aqui, a gente estava cantando e estava ouvindo, Smarana, que a Sundarang bem lembrou, né, que é da gente lembrar, né, dessa super força, né, que é Krishna o tempo todo, né, que a gente lembra quando bebe água, a gente sente o calor é originado de Krishna, tudo que a gente está, né, esse prédio aqui, ele é feito com materiais que foram produzidos pela natureza, que foram produzidos por Krishna, né? Então, é lembrar de tudo. Padasevana, né, que já é mais voltado ao serviço, é servir aos pés de lótus do próprio Krishna. O processo de Archana, que é de adoração, né, de adorar as deidades, né, que a gente vai fazer depois aqui na cerimônia do Arati. O processo de Vandana, que é o processo de oração, de reverência, né, que é um processo muito pessoal também, que é um processo em que a gente se remete, né, a essa instância superior, né. E os processos que são mais próximos já de Dasya, que é servidão, e Sakya, que é amizade, que são processos de você desenvolver uma relação com essa consciência superior. Você já está num estágio mais avançado nessa sua sintonia para você desenvolver essa relação. E por último, o processo de Atma Nivedana, que é o processo de rendição total, que você já está totalmente conectado, você já está totalmente entregue, essa relação ela flui, né, de forma bastante natural. O primeiro processo, que é Sravana, que é uma palavra em sânscrito, né, que tem que a gente traduz, né, por ouvir, ele também tem o sentido de sintonizar. Quem é um pouquinho mais antigo aqui lembra do rádio, né, que a gente ia sintonizar o rádio, aí você ficava até você acertar ali a estação para ouvir o som limpinho, né. O processo do rádio é isso, né? Você tem uma onda superior que vem pelo ar e você fica com o rádio aqui tentando calibrar o rádio, né? Até que tanto a onda que vem pelo ar quanto o seu aparelho estão vibrando naquela mesma energia, naquela mesma consciência. Então o nosso processo, quando a gente fala em consciência, ele é muito parecido, né? A própria neurociência hoje já entende muito mais o nosso cérebro como um receptor dessa consciência do que propriamente como a sede da consciência, né? A gente imagina que tudo acontece no cérebro, né? Tem essa visão um pouco materialista que tudo acontece no cérebro. Na verdade, o nosso cérebro é um receptor, né? Ele é um rádio, muito mais do que ser a própria sede da consciência. Então, voltando aqui, né, para o nosso tema, né, de ser do mundo e não estar no mundo, né? Krishna fala para Arjuna, né? Você não vai embora do mundo, né? Que Arjuna quer desistir da batalha, né? Arjuna, quando chega no meio dos dois exércitos, ele começa a ver que tem parentes de um lado, amigos do outro, enfim. Ele começa a querer desistir da batalha. Krishna fala, não, você não pode fugir, você tem que cumprir o seu dever, você é o general aqui. O que vai acontecer se o general for embora?
o exército vai debandar, enfim, você tem um papel a cumprir. Mas agora, como é que você vai cumprir esse papel? Qual é a consciência que você vai ter para cumprir esse papel? Né? Então, quando a gente fala de estar no mundo e ser do mundo, a primeira coisa, quando a gente entende o que é mundo, né? Isso que a gente olha, tudo que pra gente é mundo, né? A gente está falando de uma criação de Deus, né? Que a gente entende que tudo isso aqui foi criado, né, por aquela força superior, né, que gerou tudo isso que está aqui. Ou então a gente se fecha apenas na mentalidade que a gente tem de exploração dessa criação de Deus, que é a exploração utilitária que a gente tem, né, que cada um tem, né, dessa criação, né? Ah, isso aqui eu posso matar aquele boi para comer porque ele foi criado para satisfação da minha língua, do meu paladar. Eu posso maltratar aquela pessoa que ela foi criada para ser meu escravo, meu servo. Enfim, essa mentalidade utilitária, né, que a gente tem da criação de Deus, né, que você acha que se a gente começa a pensar isso, na verdade isso é uma grande falta de respeito, né? A gente aqui não é o proprietário, a gente aqui é o inquilino, né? Então não pode detonar o apartamento do proprietário, né? Então, a gente começa a ver, por exemplo, isso já de cara se separa, por exemplo, esse mundo, ele é real, ele existe, ele é uma criação de Deus, ele não é inexistente. A gente não está num mundo, a gente não está sonhando isso aqui. E, por outro lado, a gente está aqui, mas tem a ilusão de que isso é meu. Eu digo, esse é o meu iPad, esse é o meu sapato, a minha calça, esse é o meu apartamento, a minha televisão, essa é a minha esposa, esse é o meu filho. E a gente começa a considerar que tudo é seu, é meu, tudo pertence a mim. E na verdade nada disso te pertence, né? A gente tem estar nesse mundo material, ele te dá essa falsa ilusão de que você possui as coisas e que você controla as coisas. A gente não controla nada. Você não consegue controlar um cabelo que cresça na sua cabeça. Você não consegue controlar o crescimento da sua unha. O que você controla nesse corpo? Entendeu? Então, a gente tem essa questão, essa visão muito limitada, né, do que a gente realmente pode fazer, né? Tem um verso, né, que é um verso do Bhagavatam, que é bastante interessante. Eu fiz uma seleção aqui de versos. É um verso já do final do Bhagavatam, né, do canto 10, que Krishna fala para uns sábios que estão reunidos, né, num local que eles se reuniram naquele local para ver um eclipse, né, e Krishna junta lá, vai fazer uma explanação para esses sábios, né, e ele fala exatamente sobre essa relação que a gente tem, né, com as coisas, né, com as coisas que nos cercam, né. Ele diz assim: aquele que se identifica com esse corpo inerte, composto de muco, bilis e ar, que se presume permanente proprietário da sua esposa e família, que pensa que uma imagem de argila ou a terra de seu nascimento são adoráveis, ou que vê um lugar de peregrinação como a mera água ali existente, mas que nunca se identifica, nem sente afinidade com aqueles que são sábios na verdade espiritual, tampouco os adora ou sequer os visita, essa pessoa não é melhor do que uma vaca ou um asno. Entendeu? Então a pessoa que você vira as costas para esse conhecimento espiritual, para esse conhecimento transcendental, e você fica apenas focado nas suas questões materiais, você está vivendo como está vivendo um asno, como está vivendo uma vaca, você está vivendo como um animal. Prabhupada falava muito, né, assim, que as 4 coisas, né, que os animais fazem, né, comer, se defender, acasalar e dormir. Se você não pensa que a sua vida é algo além disso, você vive como um animal. Você só vai fazer isso, a sua vida vai se resumir a isso. Você vai trabalhar para ter melhores condições de comer, para ter melhores condições de procriar e manter sua família, para se defender, você ter uma casa, ter um teto sobre a sua cabeça, né? Para você poder dormir em paz. Mas você está vivendo como um animal. Os animais na floresta fazem isso. Então, o que a gente está sendo, o que a gente está sendo mais evoluído nesse sentido, né? Prabhupada, no significado, né,
ele fala assim, né, que um Vaishnava perfeito, né, que é o seguidor da consciência de Krishna, né, um Vaishnava imperfeito, né, que está avançando na plataforma de segunda classe, identifica-se com os sábios que estabeleceram o verdadeiro caminho, mesmo que ainda possa ter alguns apegos materiais. Ele não está falando do devoto puro, mas está falando de um devoto já intermediário. Ele se identifica, mas ele ainda tem apegos materiais, né? Inferiores, como corpo, família. Porém, esse devoto ele já não é mais uma vaca tola, né? Como ele estava no verso, né? Nem um asno teimoso, como a maioria dos materialistas. Ainda assim, o mais excelente é o Vaishnava que ganhou a misericórdia especial do Senhor, né? Esse sim que já consegue se livrar de todos esses apegos, né? Desses apegos ilusórios. Então, assim, a gente vê que o mundo, né? Isso que a gente chama de mundo, né? Começa a nos dominar quando a gente esquece, né? Quem a gente é realmente, né? A gente esquece da nossa verdadeira identidade. Que a nossa verdadeira identidade não é isso aqui, não é essa pele, esse corpo, enfim, essa condição que a gente está aqui. A nossa verdadeira identidade é a nossa identidade espiritual. É a consciência que anima esse corpo, né? Então, a gente vê que a maior prisão, né, que a gente tem nesse mundo material não são as coisas externas, né? Não é o emprego, não é a família, não é o dinheiro, né? A maior prisão que a gente tem é essa falsa identidade. É a gente achar que a gente é isso, que a gente acha que é, né? O nosso maior apego não são as coisas materiais. O nosso maior apego são as verdades que a gente acha que a gente conhece, né? Que eu sou homem, que eu sou branco, que eu torço pelo Flamengo, que eu faço isso, que eu faço aquilo, que eu tenho... Esse é a nossa maior prisão. Agora, e como é que a gente faz para transformar isso, né? Para a gente transcender isso, né? E Krishna explica isso, né? A gente tem que transformar essa ação, né? Tudo que a gente faz, a gente não pode parar de agir, né? A gente está num mundo que a gente é obrigado a agir o tempo todo, até dormir é uma ação. Então, como é que a gente começa a transformar isso? A gente começa a transformar isso quando a gente começa a conectar a nossa consciência com aquela consciência lá de cima, né? As ondas do rádio começam a se igualar e a gente começa a fazer tudo conectado. Na Bhagavad Gita, né, Krishna dedica um capítulo inteiro sobre essa questão. No capítulo 3 ele fala sobre Karma Yoga, vai falar isso em diversos outros capítulos, né? Karma Yoga é o yoga da ação, né? E ele tem um verso aqui que ele é a síntese do remédio, né? É o verso 9. Ele diz assim: deve-se realizar o trabalho, e por trabalho qualquer ação, né, como um sacrifício a Vishnu. A gente tem, às vezes, uma ideia de sacrifício, né, como se fosse uma coisa horrível, sacrificando. Na verdade, quando você dedica como sacrifício, é quando você está oferecendo aquele serviço a uma pessoa. Não é aquela coisa de sacrifício que a gente tem a ideia, que você vai fazer uma coisa cruel, machucando alguém, né? Então, caso contrário, o trabalho produz cativeiro nesse mundo material, né? Portanto, ó filho de Kunti, né, que é Arjuna, execute seus deveres prescritos para a satisfação dele, né, dessa consciência superior. E dessa forma, você sempre permanecerá livre do cativeiro. Ou seja, você pode agir, fazer o que você tem que fazer e permanecer livre nesse cativeiro, porque você está fazendo isso conectado com essa consciência superior, né? Prabhupada, no significado, fala assim, né? Qualquer outro trabalho feito nesse mundo material será causa de cativeiro, pois o trabalho, bom ou mal, tem suas reações. Ele está falando isso, quando ele fala reações, ele está falando de karma, né? Aquela coisa que você pode acumular um karma bom, um karma ruim, né? De acordo com o tipo de ações que você faz. Se você é uma boa pessoa, você faz caridade, enfim, você vai acumulando um karma bom. Se você é uma pessoa que faz coisas ruins, você vai ter um karma negativo e isso vai refletir na sua próxima ou nas suas próximas vidas, né? Mas o ideal é você não ter o karma nem bom nem ruim, né? Você só consegue sair desse ciclo se você não produzir mais karma. Até o karma bom é ruim,
porque ele te prende nesse mundo, né? Então, por isso temos que trabalhar em consciência de Krishna, né? Para satisfazer Krishna. E enquanto executamos essas atividades, estamos na fase liberada. Essa arte de trabalhar é magnífica. E no início, esse processo requer uma sábia orientação, uma hábil orientação. Por isso é que a gente prega muito a questão da importância do mestre espiritual. Você buscar, você não pode buscar por conta própria, você tem que buscar de alguém que já sabe. É um conhecimento muito antigo, muito complexo. Você tem que buscar na fonte de quem sabe. E uma das coisas que a filosofia védica preza, e a ISKCON prega muito, Prabhupada falava muito isso, é a fidelidade de um mestre espiritual ao que ele aprendeu do mestre espiritual anterior. Ninguém inventa nada. Prabhupada sempre dizia que o maior mérito dele foi ter transmitido tudo exatamente como o mestre espiritual dele transmitiu para ele. Então, quando você se liga a um mestre espiritual e você recebe a orientação dele, você está recebendo orientação que remonta a essa fala de Krishna lá na Bhagavad Gita, né? Você tem uma linhagem de mestres espirituais que vão transmitindo essa mensagem de um para o outro exatamente como ela é, né? Então, essa fala de Prabhupada, né, é bastante clara, né? Assim, o que pode prender a gente ou libertar a gente nesse mundo é a nossa atitude, a nossa finalidade, né? É a forma como você faz aquilo, muito mais do que propriamente a sua ação. Krishna falou para Arjuna, vai para a batalha, vai lutar, vai matar gente, entendeu? Vai lá, você tem que fazer aquilo ali, é o seu dever fazer aquilo ali. Ele não estava pedindo para Arjuna ser bonzinho. Você tem um dever enquanto general, você tem que ir lá na guerra, tem que matar gente, porque é isso que você tem que fazer. Mas cumpra esse dever em consciência de Krishna. Faça a vontade da consciência suprema. Então, né, um outro verso, né, que ele reforça muito isso, já é mais para frente, no capítulo 9, né, o verso 27, né, que ele fala agora das pequenas coisas, né? Você já não está mais falando de uma guerra, mas a gente está falando do nosso dia a dia, né, da nossa alimentação. Ele fala, tudo que você fizer, comer, tudo que você oferecer ou der para os outros e qualquer austeridade que você executar, faça isso, filho de Kunti, como uma oferenda a mim. Ou seja, desde as grandes coisas até os nossos pequenos gestos, a gente tem que passar o dia inteiro pensando nisso, né? Tudo a gente está fazendo em oferenda a Krishna, né? Como uma oferenda para Krishna. Porque isso mantém a nossa conexão em tempo integral. É como se a gente tivesse um grande Wi-Fi cósmico, né? E a gente tem que estar o tempo todo ligado ali naquele grande Wi-Fi para não perder a nossa internet espiritual, né? E uma coisa que é muito forte, assim, que espiritualidade não significa o fim da vida comum. Pelo contrário, né? Assim, a gente não tem que fazer nada de diferente para ter uma vida espiritualizada, né? A espiritualidade começa quando a nossa vida comum é oferecida a Deus. Desde as coisas mais simples. Você acordou de manhã, você toma seu café, você toma seu banho, você faz, enfim, você medita, você reza, enfim, você se arruma, você vai para o trabalho, você faz o seu trabalho, sai, almoça. Tudo isso é uma oferenda, e é uma grande oferenda diária, né? A gente tem muito essa ideia de que esse não estar no mundo, né, é uma coisa muito ligada a desapego, e do desapego ser uma coisa de indiferença, né? De você, assim, eu não tenho nada a ver com aquilo ali, enfim, eu vou cuidar de mim, né? Você está desapegado das coisas. Pelo contrário, acho que em nenhum momento é dito que você tem que se desapegar e você perder, né, essas relações, perder as responsabilidades, né? Assim, em nenhum momento, assim, essa questão, o desapego não é uma anestesia emocional, né? Você não tem uma anestesia para você, então, estou aqui, o resto que o resto.
no outro verso aqui que é importante, né, que a gente reforça um pouco isso, né, no capítulo 2, né, que Krishna foca, né, que a gente não tem compromisso com o resultado. A gente faz as coisas sem esperar o resultado. Isso é uma coisa, assim, pode parecer meio contraditório, mas quando você começa a praticar isso, isso é muito libertador. A gente tira das nossas costas o peso do resultado. Nada que a gente faça está sob nosso controle. No trabalho, nos nossos relacionamentos, em casa, nada está sob nosso controle. Como eu já falei, a gente não controla o cabelo crescendo, né? E dirá controlar outras pessoas, controlar acontecimentos que não estão na nossa dependência. E quando a gente traz essa carga toda para a gente, né? A gente acha que a gente é responsável pelo resultado das coisas, a gente vive eternamente angustiado. Porque você está sempre se cobrando uma performance que você não pode garantir. 1 zilhão de coisas podem acontecer que podem frustrar aqueles planos que você está fazendo, enfim, seja no trabalho, seja em relacionamento, seja na sua vida pessoal. Então, mas quando você se foca na ação, assim, vou fazer o meu melhor. Se der certo, bem. Se não der, não deu. Você direciona a sua consciência do resultado para a ação. E você estando fazendo essa ação em consciência de Krishna, tranquilo, porque o resultado depende dele, não depende de você. Se vai dar certo, se não vai, você não sabe. Às vezes você acha que você queria muito uma coisa, aquela coisa não acontece e acaba sendo uma coisa até melhor para você porque não aconteceu aquilo, né? Você não tinha visão do que seria aquilo se acontecesse, enfim. Então, ele fala assim, né, no verso 247, você tem direito de executar seu dever prescrito, mas não tem direito aos frutos da ação. Jamais se considere a causa dos resultados das suas atividades e jamais se apegue ao não cumprimento do seu dever. Ou seja, você tem que cumprir o seu dever, mas o resultado não é com você. O resultado não depende de você. Você não é a causa do resultado, né? Esse apego, né, a gente se achar que é causa de alguma coisa, né, é um pouco desse apego a essas verdades que a gente tem, né, que eu sou isso, eu sou o chefe do não sei o que lá, eu sou o policial que vai resolver o problema da segurança pública. Nada disso está no nosso alcance, né? Mas a gente não pode se sentir a causa, né? Então, assim, o sentido desse verso é muito, né? Assim, a gente faz o que tem que ser feito, né? Faz bem feito, mas sem apego ao resultado. O resultado não depende da gente, né? Então, essa renúncia, né? Que essa questão de estar na vida e não ser da vida, ela acontece nas coisas comuns, né? Ela acontece no centro da nossa vida, né? Ela não é aquela coisa isolada, né? Ela acontece a cada momento, né, que a gente está fazendo alguma coisa, né? E a renúncia mais difícil, né, não é sair do mundo, né? Que às vezes pode parecer, não sei o que lá, então eu vou morar na Chapada Diamantina, vou comprar um terreno lá, vou ficar sentado lá, meditando. Na verdade, isso é um escapismo, né? Você está fugindo do seu dever, né? Você está fugindo do que realmente você tem que enfrentar, né? E, assim, um pai de família, né, que está tarefado lá, que tem que pagar conta, cuidar de filho na escola, enfim, cuidar de N questões, ele pode ser muito mais renunciado do que um cara que está morando sozinho lá no meio de Chapada Diamantina, sentado lá no meio do mato olhando e pensando nas coisas. Fala, mas a minha aplicação aqui vai vencer, eu tenho um CDB que eu vou ter que renovar, entendeu? Então não é a situação geográfica, a situação é a sua consciência, né? Então se a gente não transforma essa consciência, a gente não consegue. Você pode estar onde for, você não vai estar livre, você não vai estar se liberando desse mundo, né? Você não vai estar pisando com passos leves nesse mundo, né?
Uma outra imagem, né, que Krishna fala, né, já no capítulo 5º, né, ele dá um exemplo muito bom, que é o exemplo da flor de lótus, né? A lótus, ela tem uma característica, né, que ela brota na água, mas ela não se mistura com a lama, né? Ela não se contamina com aquele lodo que ela está em volta, né? Então ele diz assim, aquele que executa seu dever sem apego, entregando os resultados ao Senhor Supremo, não é afetado pela ação pecaminosa, assim como a folha de lótus não é tocada pela água, né? A gente tem uma escritura, né, que é o Upanishad, né? A gente está estudando até lá no Lapidar Botafogo, né? Ele fala que, nessa escritura se diz, né, que tudo se relaciona com o Brahman Supremo, né, que é essa consciência suprema, né? Krishna. E assim, tudo pertence a ele, né? Tudo que foi criado, tudo que existe, não sei o que lá, foi ele que fez, tudo pertence a ele. Então, quem sabe de fato que tudo pertence a Krishna e que ele é o proprietário de tudo, você vive muito mais leve, né? Porque Krishna, então tudo que a gente tem que estar ocupado a serviço dele, que ele é o dono de tudo. Se a gente entende essa relação, a gente começa a fazer todas as nossas atividades de uma forma muito mais leve, muito mais suave, né? Então, Krishna também coloca depois uma outra coisa, né? A gente tem raríssimas oportunidades, né, de encontrar esses devotos puros, né, essas pessoas tão coisas. Então, como é que a gente reconhece uma pessoa, né, que não é desse mundo, né? Como até Jesus falava lá dos seus discípulos, né? As características, né, que tem uma pessoa que não é desse mundo. Isso aí está no capítulo 12, lá, os versos 13 a 14, né? Ele diz assim: aquele que não é invejoso, mas é um amigo bondoso para todas as entidades vivas, que não se considera proprietário e está livre do falso ego, que é essa identificação, né? Essa identificação que a gente tem com essa identidade nossa, né? Que é equânime, tanto na felicidade quanto na aflição, que é tolerante, sempre satisfeito, autocontrolado e ocupa-se em serviço devocional com determinação, tendo sua mente e inteligência fixas em mim, semelhante devoto me é muito querido. Então, olha só essas características, né? O devoto, né, quando ele, um devoto puro, né, que já está nesse estágio, quando ele passa por alguma dificuldade, né, ele sabe que tudo aquilo é misericórdia de Deus. Se ele está passando por aquilo, é porque Deus está sendo misericordioso com ele, porque ele precisava passar por aquilo. Provavelmente, talvez ele precisasse até de passar em coisa pior do que aquilo. Mas Deus está sendo misericordioso e está fazendo ele passar por aquilo. Então, aquilo para ele não é uma condição de aflitivo. E da mesma forma, quando acontece uma coisa boa, está acontecendo uma coisa boa, mas também não é, tudo isso é passageiro. Coisas boas e coisas ruins vêm e vão, como as estações do ano, né? Então, essas qualidades, né, que são bondade, ausência de inveja, tolerância, equilíbrio, simplicidade, autocontrole, serviço e principalmente equanimidade. Porque quando você entende que cada ser vivo, e não são só os seres humanos, né, que tem muitas religiões que só consideram os seres humanos como portadores de alma, né? A gente entende que cada ser vivo tem alma, né? Desde um micro-organismo até um elefante, todo mundo tem alma e todas as almas são iguais do mesmo tamanho, né? Então, quando você começa a entender que todos os seres vivos estão aqui e todos têm o mesmo direito a existir, né, nesse mundo, a gente começa até a ter uma relação também muito mais ecológica com esse mundo que a gente vive, né, Fernando? Entendeu? Assim, por que a gente tem o direito só a gente tem o direito de usufruir esse mundo, né? A gente tem o direito de pegar uma pobre de uma vaca e matar porque eu tô com vontade de comer um bife. Nossa, tô doido para comer um bife, então vamos lá, mata uma vaca que eu quero comer um bife. Ah, que equanimidade é essa, né? Que sentimento é esse, né? E, né? Bom, eu vou chegando aqui
conclusão, né? O objetivo final, né, de todo esse processo, né, é a satisfação de Krishna. Porque quando a gente serve a Krishna, Krishna fica satisfeito. E quando Krishna está satisfeito, todo mundo está satisfeito. É como... Ele tem um exemplo muito... O Prabhupada usava muito esse exemplo, né, de você regar uma planta, né? Para você regar uma planta, você tem que regar a raiz. Não adianta você regar o galho, você regar a folha, você regar a fruta. Se você rega a raiz, a folha, a fruta, o galho, todo mundo está satisfeito. Então, num mundo em que todo mundo coopera e que todo mundo serve a uma causa central, todo mundo está conectado com essa consciência central, todo mundo está feliz. Prabhupada falava muito sobre isso, né? Prabhupada escreveu muito sobre a paz mundial, né? Ele falava muito que você só vai ter paz mundial, só vai ter paz no mundo quando todas as pessoas colocarem Deus no centro. Porque se você não tiver um centro, é cada um pensando no seu objetivo, né? Prabhupada até falou muito até sobre, ele tinha um termo, né, que era o comunismo espiritual. Por que era o comunismo espiritual? É o que tudo pertence a Deus. Se tudo pertence a Deus, a gente não é proprietário de nada, né? Fazer uma analogia, né, com o regime comunista, né, em que o Estado é o proprietário de tudo, né? Mas da mesma forma, né, a gente vive, esse mundo é um grande comunismo espiritual, tudo pertence a Deus. A gente está tudo aqui usando emprestado, né? Então, se a gente não serve a esse que está nos dando tudo, né, que tudo isso que a gente tem aqui em volta, né? Qual é o sentido nisso? Como é que isso pode dar certo, né? E assim, a gente sempre essa mentalidade, né? A gente tem que estar sempre com essa consciência, né? O que eu estou fazendo está satisfazendo Krishna, né? Isso está ajudando a purificar a minha consciência, isso está servindo para alguém, né? Isso está reduzindo o meu ego, né? Tá diminuindo, né? Essa identidade da gente estar sempre achando que é dono de alguma coisa, que é causa de alguma coisa, que é proprietário de alguma coisa. E eu peguei aqui um outro verso aqui do Bhagavata, né, que é o verso lá do canto 6, né, que é do passatempo do rei Chitraketu, né, que ele fala assim: os devotos ocupados unicamente no serviço devocional a Narayana, né, que a gente cantou, né, é um outro nome de Krishna, né? Krishna também tem infinitos nomes, né? A suprema personalidade de Deus, jamais temem alguma condição de vida. Para eles, né, os planetas celestiais, a liberação e os planetas infernais são a mesma coisa, pois tais devotos estão interessados apenas no serviço ao Senhor. Quando a gente falou de karma, né, de você ter outras vidas, enfim, você renascer, você pode renascer em planetas melhores do que esse, planetas piores do que esse. A gente entende que esse universo é muito vasto, ele tem zilhões de planetas, e você tem planetas melhores, planetas piores, em condições melhores e piores. E você também pode... Desculpa. Você pode alcançar um estágio de consciência tal que você saia desse universo e você vá para um universo espiritual, que é o reino dos céus, né, que falava no cristianismo. Você vai para um reino espiritual que você vai ter planetas infinitamente melhores do que você tem nesse mundo material. Mas para o devoto que está totalmente engajado no serviço, para ele tanto faz onde ele está. Tudo que está em volta é acessório, entendeu? Ele pode servir e ser feliz em qualquer lugar, porque ele está sendo feliz servindo a Krishna, está sendo feliz servindo a Deus, né? Então, quem encontra, né, esse centro, né, quem consegue se centrar, né, nessa consciência superior, Krishna, enfim, você pode chamar como você quiser, né, ele tem inúmeros nomes, né, ele deixa de ser governado por essas oscilações do mundo material, né? Você sintoniza aquela frequência superior e você deixa de estar sintonizado nessa vibração baixa aqui da matéria, né? E, assim, só para a gente concluir aí, né, o último verso aqui, né, que é um verso chave, né, da Bhagavad Gita, né, o finalzinho da Bhagavad Gita, a conclusão, que Krishna fala para Arjuna, né?
abandone todas as variedades de religião e simplesmente renda-se a mim. Eu o libertarei de todas as reações pecaminosas. Não tema. Né? Então, o devoto simplesmente tem que aceitar os princípios religiosos e se render a Krishna. Né? Para poder estar servindo e cada vez estar servindo com um coração mais puro e se conectando com essa consciência superior. Né? Então, só para a gente concluir aqui, né? Estar no mundo, sem ser do mundo, não é técnica de gestão emocional, não é um mindfulness, com incenso, né? com um aparato espiritual, também não é somente equilíbrio psicológico. Né? Então, na Bhagavad Gita, né, esse estar do mundo, sem ser do mundo, é uma palavra que em sânscrito, né, Sharanagati, é rendição. É você se render completamente a Deus. E lembra daqueles 9 processos que a gente falou lá no começo? Né? O último é o Atmanivedana, né, que é a entrega total. Né? É você saber que você depende de Deus para tudo, então você confia nele. Se tudo que acontece na sua vida só depende dele, nada depende de você, você tem que confiar nele. E se você não tem essa confiança, né? Enfim, estar no mundo sem ser do mundo é assim, né? É caminhar entre essas coisas todas que são passageiras, né? Família, trabalho, conta, boleto, enfim. E saber que essas coisas são passageiras, né? Essas coisas não podem ocupar o trono da nossa consciência, né? O trono da nossa consciência tem que ser ocupado por Cristo. Então, era isso que eu queria falar. E se vocês tiverem alguma pergunta aí. Todos podem perguntar alguma dúvida, um questionamento, fazer algum comentário. Eu tenho um comentário para fazer com relação ao karma. Mas foi assim, que eu estava arrumando outros livros na minha casa. Aí eu achei uma anotação que eu mesmo fiz sobre o karma, que foi um insight para mim, que eu até esqueci disso. O karma ele não se manifesta no mundo externo, ele se manifesta na sua consciência. Não são as coisas que acontecem que vão definir a forma como você reage a elas. Então, se você está muito apegado ao seu eu, à sua persona, né, ao personagem, o acontecimento vai te afetar muito mais do que se você está conectado com Deus, e você entende que aquilo ali vem dele, que tem um motivo para ali que talvez naquele momento você não entenda e tudo mais. Então é isso, tem a ver com o que foi falado aí, né, da conexão e você ou viver voltado para você mesmo. O desapego, na verdade, não é você viver não estou nem aí para nada, mas sim conectado com Deus, conectado com Cristo, né, com o nome que nós damos ainda aqui. É isso. Não queria falar. Obrigado, Kanata. De fato, né, a gente tem às vezes uma visão um pouco errada dessa coisa de karma, né, por conta dessa tradição que a gente tem cristã, né, bíblica, que é aquela olho por olho, dente por dente. Então, na outra vida, o Ekanata cortou meu braço. Aí nessa vida eu vou voltar para cortar o braço dele. Não é isso. O karma não tem esse sentido. O karma, ele é uma coisa educativa, evolutiva. O objetivo do karma é que ninguém mais corte o braço de ninguém, né? Entendeu? Mas a gente tem um pouco essa coisa, né, de achar que ele tem esse sentido da vingança, né, que vem dessa coisa, né, do olho por olho, dente por dente, né? Que a gente, entendendo, né, qual é o nosso papel nesse mundo, né, quem a gente é, o que a gente está fazendo aqui, não faz o menor sentido. Como se o karma fosse um castigo, né? Exatamente, não é um castigo. Não tem nada a ver com castigo. Não tem nada a ver com castigo. É uma chance de você crescer. Exatamente. É a dependência da escola. Você foi bem em tudo, não passou em matemática, você vai fazer a dependência da matemática. Entendeu? É por aí. Uma coisa. Bom, então foi. Você afirmou. A Mani. A Mani falou. Rapidinho. É que eu queria falar assim, que às vezes a gente fica muito chateado, revoltado, entendeu? Que assim, poxa, um monte de gente aí faz um monte de coisa ruim. E a gente tem uma falsa ideia de que não acontece nada com eles. Não tem uma gripe, né? E assim, a gente, poxa, tenta fazer o melhor, a gente se esforça, fica lá. E não é assim, não é que assim,
que aconteça tudo com a gente, mas fica acontecendo algumas coisas, assim, né? E a pior revolta é essa, assim, você vê tanta maldade, pessoas tão ruins, e elas estão ali, continuam, numa boa, assim, entre aspas, né? E às vezes a gente questiona lá em casa, a gente fala assim, pô, olha só essa coisa aqui que esse homem fez, olha só, não sei o que, esse presidente, não sei o que lá, olha só esse homem lá dos Estados Unidos, não sei o que lá, né? Esse, como é que é o nome dele? É o Donald, né? Trump. Olha ele, meu Deus do céu, não acontece nada com ele, não dá um tropeção. Vai ser o Trump. Aí dá uma raiva. Hã? Vai estar na pele dele, deve ser um inferno. Pois é, exatamente. Ele é o próprio Eu fico inferno. pensando, não sei, sabe? Mas às vezes rola essas coisas assim, esses assuntos assim. Aonde fica isso? Como é que funciona isso? Você, esse mundo aqui, ele não é um local de... não é um resort. Né? A gente não veio para um resort. Aqui é um local de sofrimento e a gente está numa era, né? Assim, a gente tem 4 eras, né? Que vão se repassando ciclicamente. Kali Yuga, que é uma era, é a pior era das 4. É a era de mais sofrimento, de mais desentendimento, de mais desavenças. Longa, né? E a mais longa. Não, é mais curta. Também é mais curta. Ainda é Mais São só 427 mil anos. Só isso? Já passaram. Graças a Deus. Não, 432, já passaram são 5 5 mil, então faltam só 427. Entendeu? Então, aqui não é um local de passeio, né? Então, essas coisas estão acontecendo porque tem que acontecer. Você tem uma vontade superior que quer que essas coisas aconteçam. Né? E, assim, o importante é isso, é você não se deixar afetar por isso. Porque, na verdade, tudo bem, o Trump está lá, eu estou aqui. Né? E você tem que estar equânime, né? É você entender que a sua relação não é com o Trump, é com o Krishna. Né? Exatamente. Opa. E a relação com Deus também não é de utilidade. Tipo assim, vou ser bonzinho, vou fazer tudo certo, o Senhor me dá tudo, minha vida vai ser uma maravilha. Não é isso assim que funciona. Porque não funciona assim, realmente. Não é. Literalmente. Cristo não é um pedágio, né? Verdade. A religião do Ocidente... Vê hoje tem muito essa mentalidade de pedágio, né? Que eu vou lá, vou pagar isso e vou ganhar no a certo. gente cresceu nisso aí, mas essa mentalidade, esse conceito, ele é errado, né? Não é o que é. Entendeu? Eu queria fazer um comentário. Legal. Oi. Kali Yuga está pegando fogo, né? O negócio está complicadíssimo. E eu vejo assim, muitos devotos que estão, apesar de lerem Prabhupada e etc., estão não estão se permitindo atuar no mundo, né, de uma forma positiva. Porque nós, em consciência de Krishna, nós também temos uma responsabilidade do que a gente emana, do que a gente lança no mundo e de coisas que a gente precisa ter consciência como no material, que é para a gente deixar esse mundo melhor. Então não é só ir lá para a caverna, ficar realmente sentadinho lá. As nossas atitudes, elas têm que influenciar positivamente as pessoas e o mundo que nos serve. Né? Sim. E isso é uma coisa que é muito preocupante e é muito importante que os devotos tomem consciência da importância da ação de cada um nesse mundo, principalmente em Kali Yuga. Sim. O Prabhupada, né, acho que assim, mais até do que escrever sobre isso, né, a vida dele foi isso, né, é o exemplo, né. Perfeito. Acho que assim, você como devoto tem a obrigação de ser um exemplo, né. Lógico, assim, você não está dentro da cabeça de cada um, da vida de cada um, assim, mas assim, a gente sempre tem que pensar que você está sendo uma referência, né, que você é um exemplo, né. Se instruir, de estar bem informado, de procurar desenvolver conhecimento, não é só impressões assim, superficiais das pessoas. Né? Sim. As pessoas têm a obrigação de buscar conhecimento, não só o conhecimento espiritual, como conhecimento material das coisas que estão acontecendo. Porque você se isola, você deixa de participar e deixa de influenciar positivamente. Sim. Só um segundo, você vê, por exemplo, o próprio Krishna, né, ele foi ter um mestre espiritual. Sim. Ele não precisava de mestre espiritual, né? Ele já era a Suprema. Mas mesmo assim, por que ele foi ter um mestre espiritual para o Sandipani Muni? Para poder dar o exemplo das pessoas, né? Assim, Prabhupada deu exemplo a vida inteira, né?
Desde criancinha, né? O padre era criancinha, fazia teatro brincando com as crianças lá no jardim, na rua dele, né? Então, essa questão do exemplo é muito importante, né? Eu acho que assim, quem tem consciência, né? Assim, não estou falando assim já dessa conexão superior, assim, mas quem tem consciência, né, de que isso aqui não é o nosso destino, né? Que isso aqui não é a nossa identidade, a gente tem essa obrigação sim de dar exemplo, né? Dar exemplo em casa, dar exemplo no trabalho, para quem seja, né? E não só para outros devotos, né? Mas assim, lógico, né? A gente está em Kali-yuga, né? Esse mundo está terrível, né? Assim, às vezes as pessoas ficam abaladas por essas condições, né? Isso é serviço devocional também, né? Sim. Pregar, levar Cristo, levar essa visão. Krishna não falava, né? Que, assim, quem faz isso é muito amado, né? Muito querido. Muito querido por mim, né? Mukunda. Então, aqui, ouvindo a fala aqui, eu lembrei de alguns pontos, assim. A primeira coisa que me veio à mente foi a palavra de Jesus quando ele fala, né? Vós sois o sal da terra. Se o sal não cumprir o seu dharma, né? Que é salgar, é que ele serve. Então, vai de encontro a isso, né? Que a senhora falou. Da luz, né? Da candeia, né? Que não deve ficar embaixo da cama, né? Que deve ser levada ao seu lugar. E também da própria palavra de Prabhupada, que sempre o ponto máximo dele era salvar o mundo, né? Era trazer essa consciência de Cristo, trazer a consciência de Deus a todos, independente de religiões, né? Ele queria trazer essa consciência, e a gente vê que todos os mestres assim, que já avançam, já atingem uma consciência, eles estão trabalhando nesse sentido, né? Você vê a Charadeva agora no Brasil, né? Como as falas dele nas palestras, né? Da importância, quer dizer, que o devoto, uma palavra que ele deu agora na palestra, que o devoto que ainda não percebeu que ele tem que agir no mundo para levar a consciência de Cristo, ele ainda está no caminho, mas ainda não chegou nesse ponto, que é uma coisa basilar, né? Aí foi isso que me veio aqui quando eu vi essa palavra. Foi inspirado. Sundaranga aqui agora que está esperando. Você falou que a gente não controla nada, você fez essa afirmação. Não, porque aqui tem uma pessoa que está assistindo, se eu não me engano, ela está com o nome de Fabrícia, mas ela é Radharani. Radharani, lá de Partido Alferes. Aí ela fez o seguinte comentário, ela falou assim, nossas escolhas nós controlamos. Se a gente não controla A nada. gente não controla os resultados, né? Ah, sim, mas as nossas escolhas. Sim, as nossas... Alguma coisa assim a gente controla. Sim, alguma coisa. Exatamente. Assim, quando a gente resolve oferecer as coisas assim, quando eu falo que a gente não controla nada, você não controla os efeitos, né? Ah, sim. Assim, a gente não tem controle sobre o resultado de nada. Ela está falando do livre-arbítrio. Ah, tá. Mas a gente... Não, tá falando do livre-arbítrio, nesse das sentido, escolhas. sim, eu concordo, ela tá certa. Assim, acho que eu exagerei um pouco no... Que não mas, controla assim, porque a gente nada. não tem controle dos resultados, né, gente? A gente não explica isso na Bhagavad Gita, né? Ele diz que a alma, né, a diva, a única coisa que ela faz é desejar. Quem realiza, né, quem executa são os modos da natureza. Então a única coisa que a gente faz é desejar. Então nesse sentido a gente tem o desejo, né? Enquanto alma condicionada. Mas a gente nem executa e nem tem controle. Nem tem controle. Então, nem executor nós somos. Né? Nós somos nem executor da ação. Estamos totalmente iludidos, né? Pensando que Se a gente acha que tá perdidão. Tá na ilusão. Totalmente. A Luciene e a Luísa tem alguma pergunta? Vocês criaram pela primeira vez? Foi tranquilo? Deu para compreender? Sim, gratidão. É maravilhoso. Conseguiram a resposta de como viver no mundo sem estar no mundo? Deu para entender como viver no mundo sem estar no mundo? Sim, é uma reflexão diária essa. Sim, né? Diária. Então, assim, vocês que estão chegando assim, pô, sejam muito bem-vindas, né? Assim, no começo, assim, as coisas parecem um pouco etéreas demais, entendeu?
Mas, assim, se você perseverar, você vai sentindo que as coisas começam a fazer sentido e começam a se encaixar na sua vida, né? Pelo menos no meu processo foi assim, né? No começo, assim, quando lia, não sei o que lá, ou você escutava uma palestra, não sei o que lá, aquilo parecia muito nas nuvens, né? Eu falei, pô, assim, não é pra mim, né? Mas aí depois você começa a ver, não. Você começa a cantar já, a coisa aí você começa a ver, não, isso aqui eu posso fazer, isso aqui, não, isso aqui se encaixa. Realmente, se eu fizer assim, é melhor do que do jeito que eu sempre fiz, entendeu? Aí você começa a coisa começa a encaixar melhor, né? Então, acho que assim, vocês que estão assim, espero que continuem, né? Que o segredo é você perseverar um pouquinho, depois você começa a ver a coisa realmente, começa a fazer sentido, né? Até a ter resultado, né? Na vida, né? E principalmente estresse de trabalho, né? Estresse de trabalho, aquelas ansiedades, aquela coisa toda, assim, você começa a entender que você não é a causa, que você não é o resultado daquilo. Então, dá um alívio, né? Dá um alívio grande. Você tira um elefante das costas. Não? É como a água, né? Mesmo com a pedra, a água vai. Ela segue o curso dela, né? E a pergunta que eu fiz aquela hora, ela nem é uma pergunta que eu tenho dúvida disso. É uma pergunta que toda hora alguém faz pra mim. É volta e meia. Ou em casa, ou colegas, falam assim, nossa, mas o mundo tá tão assim. Sabe, eu vejo as pessoas questionarem muito isso. Por isso que eu fiz questionei isso. Assim. Mas é a falta de conhecimento. Exato. Se a pessoa conhece, sabe o que é o karma, sabe o que é, qual é a sua posição aqui nesse mundo como diva, se conhece a posição de Krishna como Ishvara, o controlador supremo. Então, tudo começa, como ele falou, se encaixar. Ainda você não se surpreende com nada, porque tudo está realmente dentro de uma previsão. Né? O próprio Krishna falou que esse mundo é do Kalayan, é um mundo de sofrimento. Exato. Então, é isso. E essa coisa, quando você se faz, às vezes, essas perguntas, né? Você se faz num determinado momento, aí você busca uma resposta, daqui a um tempo você faz de novo, você vai ter outra resposta, porque você já não é a mesma. Você já mudou, entendeu? Exato. Então, Verdade. por exemplo, assim, você, às vezes, quando lê as escrituras, você lê a Bhagavad Gita, você vai ler de novo, é outro livro. É verdade. Entendeu? Ela não é igual você leu da primeira vez, né? Não é igual você leu da terceira vez, da quarta vez. Fazer um comentário sobre essa questão do karma. A gente tem uma... É muito difícil para a gente compreender isso, porque a nossa mente, né, o nosso intelecto, ele não consegue compreender o tempo da maneira como ele é, né? Que não é finito, né? E os Vedas, né, explicam que a alma condicionada, ela está aqui nesse ciclo, né, de nascimentos e mortes e se relacionando com o karma, é anadi, né? São tempos imemoriais. A gente não consegue conceber o quanto tempo imemorial, o que é o tempo imemorial, né? Então pra gente a finitude da vida é tudo, né? Então a gente imagina que o karma é alguma coisa que acontece muito, muito rápido, assim, mas o karma, na verdade, e o Ishopanishad mesmo que o Prabhu comentou, ele explica que nós temos a nossa cota de felicidade, nossa cota de sofrimento. Então, meio que para essa vida já está dado. Então a gente está colhendo assim frutos, né, positivos ou bons ou ruins, né, porque nem existe esse conceito. Esse conceito é material, né, que é dual, né. Mas o karma, existem karmas que são o karma como uma planta, né. Então tem um karma que a gente está plantando agora e a gente não sabe nem daqui quantos milhões ou milhares de vidas ele vai florescer, né, seja ele bom ou ruim. Então quando a gente vê uma pessoa assim que, poxa, mas não acontece nada ruim com essa pessoa, porque não vai acontecer. Porque a cota de coisa boa para ela dessa vida é aquilo. Mas ela vai ficar nesse ciclo ainda muito, muito tempo. Mas Prabhupada explica na Bhagavad Gita que quando a gente começa a praticar o serviço devocional, a gente não só para de contrair karma, ou seja, a gente para de gerar, né, esse karma, como o serviço devocional, o cantar dos santos nomes, ele tem o poder de anular o karma de milhares e milhões de vidas passadas. Então imagina, a gente está cantando, a gente está fazendo o serviço, então assim, a gente está aqui há tanto tempo, é difícil dizer, poxa, por que essa pessoa, mas assim, é isso, é entrar no processo e tentar compreender dessa ótica, né, de que o
que cada pessoa está vivendo é a cota dela, né? Isso está explicado. Então, não adianta a gente nem tentar muito brigar, mas a explicação é essa, né? Porque essa pessoa tem uma cota boa ali, mas isso vai acabar. Assim como o Prabhupada explica também, né? Que mesmo para os semideuses, um dia essa cota vai acabar. Por mais longa que seja a vida deles, até Brahma morre. Sim. Então, por mais que ele seja o ser que mais... eles têm sofrimento também, eles têm angústias. Uma hora acaba a cota e a gente volta para o ciclo. Então, E um outro aspecto interessante, porque nesse tempo imemorial, essa vida é um minutinho, é um segundinho dentro desse tempo imemorial. A gente já teve milhões de vidas, com milhões de corpos diferentes. Entendeu? Todo mundo aqui já foi tudo. Você já foi dinossauro, já foi samambaia, já foi porquinho da Índia, já foi homem, já foi mulher, já foi, sei lá, você já foi de tudo, entendeu? Você já passou por todo tipo de corpo aqui. São 8 milhões e 400 mil tipos de espécies diferentes. Não só nesse planeta, né? Não só nesse planeta. Você já foi ET, já foi, enfim, já foi de tudo. Já foi Darth Vader, já foi tudo, né? Você já passou pelo ciclo completo. Eu percebo isso nos sonhos. Às vezes eu sonho coisas pessoas que eu nunca vi na minha vida. Sabe, assim, incrível. Pois é. Então, isso pode ser registro até de outras vidas, né? Estou especulando. Essa questão da cota boa e ruim do karma, acho que as pessoas também têm uma compreensão muito distorcida do que é bom ou ruim, né? A gente olha, está tudo muito ligado à ascensão social, coisas materiais, Exatamente. na verdade. Sim, Exato. Aí você pega, por exemplo, a cota do Neymar é boa? Exatamente. As Pois é, pessoas que a gente exatamente. acha que tem... em teoria né? Porque temos materiais sim, né? Será mesmo? Porque essas coisas são definidas pelo nosso karma, né? Nossa saúde, nossa família, nossa beleza, nossa inteligência, todo esse tipo de... Essas facilidades, né? Só que isso tudo tem que ser usado, tem um aforismo védico, né? A Tato Brahma de Vyasa, que a forma de vida humana é a única que permite a gente questionar sobre quem nós somos, qual a nossa relação com Deus, quem é Deus. Então, e a gente desperdiçar, por exemplo, uma posição favorável humana, e ainda mais uma posição favorável humana, que é uma pessoa que tem todas as facilidades e ignora esses questionamentos, Quanto tempo vai demorar para chegar numa situação dessa de novo, onde você tinha toda a oportunidade e passou a vida como um jumento, uma vaca, né? Ruminando só. Exatamente. Então, assim, é um desperdício muito grande. Triste. Porque no caso aqui, ele teria uma queda para um outro corpo, né? Para o corpo de um animal. Não sei, talvez ele tenha karma para não sofrer essa queda, mas talvez a jornada seja mais difícil. Mas que a possibilidade já, né, dele... Sim. Ele pode nascer filho do Trump, por exemplo. Bom, eu acho que já tá bom, né? Então eu queria assim, tem algo que eu não falei sobre o Dayascindo, que ele é o servo líder da célula do Lapidar Botafogo. Aí eu gostaria que você falasse, inclusive, convidasse as pessoas, porque na próxima semana vai ter reunião. Isso, terça-feira a gente vai ter reunião do Lapidar Botafogo, né? Vai ser dia 21. A gente está começando o estudo do Upanishad e a gente vai ter a presença lá, presença muito especial, com o nosso convidado muito especial, Prabhu Rassananda Dasa, né? Vai honrar a gente lá apresentando o mantra de invocação, né? Que é o... Você toca o Lapidar Botafogo há quanto tempo? Acho que 2 anos. 2 anos e meio. 2 ou 3 anos. 2 anos e meio, acho. Quase 3. Eu ia botar isso no flyer, eu não sabe esse tempo. Tem que aparecer lá, cara. Que mora perto. Já cansei de chamar. Não convido mais, já cansei de chamar. Tem que anunciar com antecedência lá no Lapidar da Quem tiver interesse, quiser participar, as reuniões são às terças-feiras, quinzenalmente, sendo que
É uma só presencial uma mesmo. virtual e uma online. presencial. São É. as terças-feiras, é isso? As terças-feiras, sendo que são 2 no mês, uma É. virtual e E uma o outro é presencial. de 15 em 15 dias. E a presencial desse mês vai ser na Semana terça-feira que que vem. vem. Então, quem quiser, que puder ir, que tiver interesse, é só falar com o da Amanhã eu tô botando no Fica lá grupo na... da Glória. Ah, vai botar no Vou grupo. botar, Aí a gente vai vou botar o ficar... convite pra gente. É, aí tem lá o endereço também, Tem tem? ali na Praia de Botafogo. Praia de Botafogo, entende? É bem legal. Então, quem tiver interesse de ir, quiser ir lá, né? É, o Vai estudar junto essa Upanishad muito importante dentro do nosso movimento, que é Sri Upanishad, que foi a estabelecida como a mais importante segundo Srila Prabhupada para nós. Entre Tá? as 108 foi a que ele escolheu traduzir, né? É. Agora, só para complementar, assim, a Kiara Darani falou, ninguém se banha no... Porque você falou que cada vez a gente está... Nós mudamos, né? Cada vez que a gente lê a Bhagavad Gita, a gente é uma outra pessoa. Aí ela colocou, ninguém se banha no mesmo rio 2 vezes. Exatamente. Nem leu o mesmo livro 2 vezes. Isso. Tá bom? Então, gente, a salva de palmas aqui.